RBS TV. Sua vida na TV. Assista agora. Bom Dia Santa Catarina. Bom Dia Santa Catarina. Oferecimento Alta Papéis. Trabalhando com responsabilidade. Alta Papéis. Fazendo o seu papel. 15 gols em 5 jogos. Este é o saldo da rodada de ontem à noite no Catarinense de Futebol. A média chegou a 3 gols por partida. E o destaque, mais uma vez, foi o Figueirense, que aplicou a segunda goleada no campeonato. Ana Amélia Lemos traz o que é notícia em Brasília. Lula não teme as vaias no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, mas o seu partido, o PT, continua batendo firme no aliado Luiz Henrique, em Santa Catarina. Santa Catarina na rota do turismo sexual, que explora crianças e adolescentes. E as ocorrências devem aumentar com a chegada do carnaval. Por isso será realizada em Santa Catarina uma campanha contra o crime. Final trágico no sul do estado para um romance iniciado pela internet. Uma história que resultou na morte da comerciante Sandra Regina Pirola. O corpo dela foi encontrado ontem à tarde. Os detalhes vão estar aqui no Bom Dia. Você sabia que é proibido expor símbolos religiosos em repartições públicas? Conheça o estudo inédito que comprova a tese e o que pode acontecer com quem contrariar essa lei. Dentro de um mês, o motorista catarinense pagará mais caro pela emissão da carteira de habilitação, além de outros serviços. E o Bom Dia também traz o alerta: cuidado com certas lentes de contato utilizadas para fins estéticos. Muito bom dia, Santa Catarina. São 6 horas e 31 minutos. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro de 2005. E nós começamos com os assuntos que são destaques nos jornais desta quinta-feira. Vamos à internet, vamos ver o Diário Catarinense de hoje. Governo recua e libera a venda de ostra e também de marisco. Comércio de camarão ainda está proibido. Aqui na foto da capa do DC, Figueira aplica outra goleada, a segunda deste campeonato catarinense. Os detalhes ainda hoje com Giovanni Martinello aqui no Bom Dia. No Jornal de Santa Catarina, a manchete é que vereadores vão devolver salário. Justiça de Blumenau determina a restituição de R$300 mil recebidos nos 2 últimos anos. E vamos agora ao jornal A Notícia. 56 cidades com prostituição infantil. Pesquisa diz que o estado é o 4º do país em número de municípios com exploração sexual. Os detalhes ainda hoje aqui no Bom Dia com Ana Paula Ruschio. E a edição de hoje do jornal O Estado ainda não está atualizada na internet. O Ministério da Agricultura volta atrás. Está cancelada a medida que proibia a venda de ostras, mariscos e outros tipos de pescados cultivados em Santa Catarina. A notícia é manchete nos jornais de hoje. Os maricultores já contabilizavam os prejuízos. Com a proibição de vender para outros estados, Santa Catarina deixaria de comercializar 100 mil ostras por mês, um valor de R$500 milhão. A medida do Ministério da Agricultura valia também para mexilhões e peixes de cultivo. Se continuasse em vigor, muita gente poderia perder o emprego. 100 pessoas que são funcionários dessas empresas ficariam sem função também em seguida. São coisas simultâneas, né? Só na área da piscicultura é alarmante que são 25 mil famílias do estado de Santa Catarina que estão sendo prejudicadas. Que nada tem a ver o criador de truta lá de São Joaquim, Urupema, com a criação de camarão de laguna. Técnicos da Secretaria da Agricultura juntaram estudos comprovando que não há possibilidade de transmissão do vírus da mancha branca de crustáceos para moluscos. O embargo, porém, continua valendo para o camarão produzido em cativeiros em Santa Catarina. A região sul é responsável por 80% do cultivo. Pelos cálculos da Associação dos Criadores, 380 toneladas estão prontas para ser colhidas. Para fevereiro e março, são mais 800 toneladas. A preocupação dos criadores, além do preço, é com a falta de estrutura de armazenagem.
Uma reunião ontem entre o governador de Santa Catarina com os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, e da Articulação Política, Aldo Rabelo, teve um clima de desabafo e irritação por parte de Luiz Henrique. Quem nos conta os detalhes desta conversa é Ana Amélia Lemos, ao vivo de Brasília. Ana Amélia, me parece que o presidente Lula pediu uma trégua ao governador, que rebateu dizendo que ele é quem não tem trégua na Assembleia Legislativa. Que confusão é essa por aí, hein? Pois é, o governo precisa muito do apoio de Luiz Henrique quando vota no Congresso matérias de interesse do Poder Executivo, porque os votos da bancada catarinense são importantes. Luiz Henrique é aliado de primeira hora de Lula, isso todo mundo sabe, e, no entanto, o PT, na Assembleia Legislativa, azucrina a vida do Luiz Henrique. Não é a primeira vez que o governo federal faz um afago em Luiz Henrique para tentar amainar as duras críticas e o combate ferrenho que faz o partido, inclusive com o ministro José Fritti à frente nas críticas ao governador catarinense. O próprio presidente Lula, e eu presenciei isso, no dia que foi à fronteira de Santa Catarina, aliás, no limite de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, para o início das obras da BR-101, chamou o Luiz Henrique para uma conversa e levou para o avião presidencial, na época era o Sucatão. Ali conversaram durante 40 minutos para tentar exatamente resolver esse problema. Só que uma coisa é o discurso do presidente, que gosta de Luiz Henrique e quer o apoio. Outra coisa é a militância, é o parlamentar dentro da Assembleia fazendo a política de oposição ferrenha ao governador. Por isso, a dificuldade política. Parece que a paciência do Luiz Henrique esgotou. Aliás, o presidente Lula sabe bem disso, porque hoje em Porto Alegre corre o risco de ser vaiado no Fórum Social Mundial. Por quem? Pelos petistas mais radicais. Aliás, ex-petistas, como a deputada Luciana Genro, que está junto com a senadora Heloísa Helena e o Babá, deputado Babá, expulsos do PT, porque não votaram na reforma da Previdência, e criaram o PSOL, Partido da Solidariedade e do Socialismo, e que hoje prometem muito barulho no Fórum Social Mundial, com vaias ao presidente Lula por ter adotado uma política econômica neoliberal, aquela praticada lá em Davos, que tanto o Fórum Social Mundial e seus organizadores atacam e criticam. Mas, na verdade, no fundo, tanto o Fórum de Porto Alegre quanto o Fórum de Davos tem alguma convergência. Lá em Porto Alegre, quanto em Davos, todo mundo está agora preocupado com a pobreza. É isso, Lélia. Amélia, uma excelente quinta para você. A gente se vê amanhã. Igualmente. Obrigada. E você confere dentro de instantes aqui no Bom Dia, Santa Catarina na rota do turismo sexual, aquele que explora crianças e adolescentes. E as ocorrências devem aumentar com a chegada do carnaval. Por isso, começa no estado uma nova campanha contra este crime. Os detalhes você confere ainda hoje aqui no Bom Dia. Você confere agora como fica o tempo hoje em Itajaí, com máxima prevista de 27 graus, e em Urubici, com máxima de 22 graus. Condições dos aeroportos. Oferecimento: Carreira Locadora de Veículos. Comece o ano de frota nova e no tamanho que sua empresa precisa. De volta ao vivo com a hora certa para você aqui no Bom Dia, 6h39. Na Assembleia Legislativa, os deputados continuam tendo dificuldade em discutir o projeto da reforma administrativa. Ontem foi a vez dos servidores públicos se manifestarem contra a reforma. Querem que o governo retire da pauta o projeto sobre a venda de prédios públicos. A convocação extraordinária teve o primeiro dia de discussões sem que o plenário estivesse cheio. Talvez porque a pauta da tarde não fosse lá tão nova. O projeto que pretende colocar à venda 4 prédios públicos já está na casa desde a metade do ano passado. O governo quer vender os edifícios das diretorias, das secretarias da Saúde, Educação e Fazenda. Este último motivo de maior atenção. A prova foi a presença de um visitante inesperado. O prefeito de Florianópolis, Dário Berger, participou da sessão atento ao futuro do projeto. Para justificar o interesse do município de Florianópolis na cedência do prédio, porque esse prédio vai proporcionar ao município uma economia de R$80 mil por mês, o que por si só já justifica a minha estada aqui para reivindicar a aprovação desse projeto. Ao final da sessão, um grupo de funcionários públicos promoveu um protesto diferente. Levou um bolo de aniversário em comemoração aos 50 anos do edifício da Secretaria Estadual da Fazenda. 1.000 pessoas que são atendidas por dia ali na Tenente Silveira, contadores, advogados, os inativos,
essas pessoas não estão contentes com a mudança para a SC 401. Juntos, os 4 prédios estão avaliados em 32 milhões de reais. Eu sou contra a venda de patrimônio público, principalmente um prédio como o da Secretaria da Fazenda, um prédio que foi construído com recurso público em 1954. E agora o Estado quer vender? Só porque quer vender? No caso específico agora dos prédios que ele quer ceder e da Fazenda, que é a maior polêmica, ele quer emprestar à Prefeitura Municipal para que a Prefeitura possa usufruir de recursos mensais na ordem de 80 mil reais para a Prefeitura conseguir construir o seu centro administrativo municipal. Mas esta não foi a única discussão. Nesta quarta-feira, 62 entidades começaram aqui na Assembleia uma campanha que vai terminar em Brasília contra uma medida provisória do governo federal. A MP 232 foi editada para corrigir a tabela do imposto de renda. O resultado é a elevação do imposto pago pelos prestadores de serviço em até 25%. A polêmica chegou à presidência do Legislativo. A maior parte das entidades reclama em nome dos empresários que serão atingidos pelo aumento. Mas a Associação de Defesa do Consumidor está de olho no repasse deste reajuste para os preços. Para nós, donas de casa e consumidores, nos preocupa bastante, porque há uma manifestação do presidente da Associação Brasileira de Supermercados que essa medida provisória esse aumento irá refletir diretamente no supermercado de até 1,5% nos produtos que são comercializados. E agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de ontem cotado em R$ 2,66 para a compra e para a venda. A moeda americana registrou ontem a menor cotação desde o começo de janeiro, uma queda de 1%. A cotação no paralelo vale R$ 2,78 para a compra e R$ 2,83 para a venda. O euro vale hoje R$ 3,45 para a compra e R$ 3,64 para a venda. E as cadernetas de poupança rendem nesta quinta 0,74%. O Ministério Público investiga denúncias de irregularidades no Hospital Marieta Conder-Bornhausen, em Itajaí. Há 2 semanas, os médicos que atendem no hospital não estão trabalhando. Alegam cortes nos salários. Filas no setor de ortopedia. Pacientes sem atendimento médico. O meu filho quebrou a perna dia 17 de novembro e até agora ainda não teve um parecer. O meu caso é que o meu filho, ele machucou, quebrou a perna, quebrou o pé no dia 2 de janeiro e eu vim num pronto-socorro no mesmo dia e só colocaram uma tala e até agora não tem ortopedista, não. Até ontem só os atendimentos de urgência e emergência estavam sendo feitos. Para minimizar o problema, hoje a Prefeitura colocou um médico plantonista para atender no período da tarde. Há 15 dias, os 8 ortopedistas do Hospital Marieta deixaram de atender, alegando corte nos salários. Mas, de acordo com o secretário municipal de saúde, os ortopedistas estariam recebendo um repasse de R$ 13.200 a mais, além do salário, através de um convênio com a Prefeitura. Só que o contrato venceu no final do ano passado. O caso foi parar no Ministério Público. As denúncias são de irregularidades. Existem denúncias de irregularidades também quanto à cobrança indevida pelos médicos ortopedistas de pessoas que teriam acesso ao Sistema Único de Saúde e estariam sendo direcionados para atendimento particular. E uma vez que seja encaminhado esse relatório, que vai poder ser investigado se efetivamente são verdadeiras essas denúncias. A direção do hospital deve se manifestar hoje sobre o assunto. Em instantes, o alerta: cuidado com certas lentes de contato utilizadas para fins estéticos. E você confere ainda hoje: um romance iniciado na internet acaba em morte no sul de Santa Catarina. Você confere agora como fica o tempo hoje em São Joaquim, com máxima prevista de 21 graus, e em Araranguá, com máxima prevista de 25 graus. O Bom Dia de volta com a hora certa para você, 6h47. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, vai introduzir no país um exame nacional nos moldes do provão das universidades
para testar a capacidade dos instrutores das autoescolas. A medida começa a ser aplicada até junho. E para atualizar os profissionais da área, o Detran em Santa Catarina vai promover um curso gratuito e obrigatório para todos os profissionais credenciados como instrutores de trânsito aqui no estado. Este curso será realizado primeiro aqui na capital, depois em Blumenau, Lages, Chapecó, Joinville e Criciúma. As inscrições acontecem até hoje e devem ser feitas no www.detran.sc.gov.br. O Hemosc de Santa Catarina informa a população que o estoque de sangue nesta temporada está muito baixo. Segundo a diretoria, o problema se deve se agravar durante o carnaval se a população não se conscientizar sobre a importância da doação. Portanto, atenção. Pessoas entre 18 e 65 anos com mais de 50 quilos podem doar sangue em todas as unidades do Hemosc no estado, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde. Entidades ligadas à área da saúde discutem hoje o impasse nas negociações com os planos de saúde. A categoria afirma estar há 10 anos sem receber reajustes nos pagamentos pelos serviços prestados. Os profissionais devem criar, nesta reunião, uma comissão para negociar com as operadoras de planos de saúde e seguradoras a elaboração de contratos de prestação de serviços, respeitando o que exige a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A assembleia está marcada para 7h da noite em Florianópolis. Os oftalmologistas alertam, aumenta o número de pacientes com complicações causadas por lentes de contato. A origem é simples. As pessoas compram o produto sem orientação médica. Muitas vezes, a opção pela estética para mudar o visual pode trazer sérias consequências. Veja na reportagem de Pedro Paulo Moreira. Antigamente, as lentes de contato eram usadas mais para corrigir a visão e chegavam a ser privilégio de poucos. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a ter acesso com mais facilidade através da venda irregular e as lentes coloridas tomaram conta do mercado. A estética passou a ser a principal causa da utilização. Para comprar lentes de contato não é preciso receita médica e aí é que está o perigo. Hoje o produto pode ser adquirido em lojas ou até no camelô. Na maioria das vezes, a pessoa não recebe a orientação necessária sobre o uso e a higiene e também não sabe a origem do produto. No verão, com o calor e a umidade, a proliferação de bactérias e fungos é maior, o que aumenta também o risco de infecção. A oftalmologista Eulina da Cunha explica que lentes de contato só deveriam ser receitadas e fornecidas por um médico da área. Comprar por conta própria é um grande risco, mesmo que sejam lentes coloridas e que a pessoa não tenha deficiência visual. Continua sendo um corpo estranho que está aderido à superfície ocular, né? Os cuidados nessa época precisam ser reforçados. É necessário lavar bem as mãos antes de manusear as lentes, utilizar produtos específicos para a limpeza e não soro fisiológico e fazer a manutenção diariamente. Se você usa uma solução caseira, se você usa um soro que não esteja estéril, por exemplo, essa solução vai ser um veículo de contaminação importante, tá? Isso nós verificamos com muita frequência, tá? Então é bom alertar que deve-se usar sempre uma solução própria para a lente de contato. E agora, polêmica. Semana passada, o prefeito da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, causou confusão ao ordenar a retirada de todas as imagens católicas das repartições públicas municipais. Segundo ele, a medida acaba com o privilégio de uma religião sobre as outras. A ordem, claro, teve uma repercussão negativa, mas na verdade ela é constitucional. Ou seja, Jurandir, a ordem do prefeito lá de Ponte Nova deve ser seguida em todo o país. Bom dia. É isso mesmo, Alexandre. Bom dia. Pela lei, o Brasil é um país laico, ou seja, o Estado é separado da Igreja, mas isso gera dúvidas e, é claro, muita polêmica. E é pra gente falar desse assunto que está aqui no estúdio comigo agora a Elza Galdino, que é pesquisadora, bacharel em Direito, autora de um estudo que abordou o tema. Como é que você chegou a esse estudo? Como é que te chamou a atenção esse assunto, Elza? Primeiro, bom dia para todo mundo. Jurandir, obrigada pelo convite. Eu comecei a fazer Direito em 1999 na Unisul. Até lá já tinha uma certa vivência da vida jurídica, porque trabalho com advogados, trabalho no Estado e a gente vê muito essa questão legal.
Isso é uma inquietação minha mesmo. Você chegar a ver símbolos religiosos em prédios públicos, quando você sabe que a religião católica, ela ainda é predominante, mas não é a única, e quando você sabe também que a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. E o que essa lei prevê na prática? O que é esta lei, em primeiro, e o que ela prevê na prática? O que diz a Constituição? Bom, a lei é a lei maior, como a gente chama, que é a Constituição Federal. Todas as leis devem se submeter a ela. E a Constituição diz, primeiro, que todos são iguais perante a lei. Esse é o caput do artigo 5º. E no artigo 19, o inciso 1º, há uma proibição de que o Estado privilegie qualquer religião. No momento em que o Estado ostenta um símbolo, qualquer prédio público, afinal, ostenta um símbolo religioso, ali está uma opção clara por uma religião. E isto está vedado pela Constituição, porque isso fere o princípio da igualdade e fere o princípio da liberdade religiosa. Então, o meu trabalho não é contra a religião católica, e essa é uma ressalva que eu acho absolutamente necessária. O trabalho é em favor da liberdade religiosa, que eu acredito que tenha sido também a intenção do prefeito de Ponte Nova, e que talvez não tenha ficado muito clara a intenção, talvez quando ele tomou a decisão, porque me pareceu uma decisão unilateral, ou quando a notícia foi veiculada, porque se associou isso ao fato dele ser espírita e de os espíritas não cultuarem imagens. Na verdade, ele estava apenas cumprindo um ditame constitucional. Inclusive, você trouxe alguns exemplos que estão no seu trabalho, para a gente mostrar agora aqui, de um exemplo bem claro aqui em Santa Catarina, no prédio da Assembleia Legislativa, né, Elza? Este é o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A gente vê até a proporção do símbolo que está ali, que é um crucifixo, e o crucifixo é um símbolo católico, e aqui, a gente vê aqui abaixo, uma Bíblia, que pelo regulamento da Assembleia, essa Bíblia tem de estar no plenário e tem de estar disponível durante as sessões. Tem mais alguma? Mais algum Nós exemplo? temos também a Câmara dos Deputados, em Brasília, também ostenta o seu crucifixo. Está em destaque ali, né? Ali em destaque. E a que me parece mais emblemática é a foto do pleno do STF, que é o guardião da Constituição e que, portanto, eu acredito deveria guardar esta laicidade do Estado e que, no entanto, ostenta o crucifixo e acima das armas nacionais, que são o símbolo oficial do Brasil. Você pode ver que as armas estão aqui e acima das armas está o crucifixo. Eu vi, inclusive, uma declaração de um jornalista que é assessor no STF, que diz que o crucifixo está colocado nesta posição porque a justiça divina é superior à justiça humana. Para a gente encerrar, Elza, existe alguma forma de cobrar pelo cumprimento dessa lei? Eu acredito que as outras fés religiosas, que não a católica, poderiam solicitar ao STF alguma medida que ou deixasse todos os símbolos expostos ou realmente deixasse a laicidade do Estado clara, e seria então uma parede nua, sem nenhum símbolo religioso, ou apenas com as armas nacionais, que são o símbolo realmente do Brasil. É um assunto muito curioso, gera muita polêmica. Agradecemos a sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. E em breve você estará lançando um livro sobre o assunto. Eu espero, em breve, realmente, espero que você me convide para voltar aqui. Muito com obrigada. certeza será convidado. Obrigado. Voltamos com você, Elaine. Alexandre. Obrigado, Jurandir. Bom dia para vocês aí. Bom dia. Em instantes, dentro de 2 meses, os motoristas catarinenses pagarão mais caro pela emissão de carteira de habilitação, além de outros serviços. E no futebol, o Campeonato Catarinense. Ontem à noite foram 15 gols em 5 jogos. Destaque para o Figueirense, que emplacou a segunda goleada. E agora as condições do tempo para hoje em Tubarão, com máxima prevista de 25 graus, e Camboriú, com máxima de 27 graus. Acerte seu relógio com Bom Dia. São 6 horas e 58 minutos. Hora da Bolsa de Empregos aqui no programa.
Nós começamos pela Grande Florianópolis. Na capital, procura-se engenheiro civil. Contato pelo 48-224-0004. Também na capital, vagas para médico endocrinologista e angiologista. E ainda, esteticista facial e corporal. Tratar no 48-224-2200. Também na capital, procura-se pessoa com experiência para trabalhar com vendas. O contato é no 224-7216, código 48. Em Florianópolis, contrata-se polidor em aço inox e motorista categoria AC com experiência. Contato no 48-240-9333. Na Grande Florianópolis, vagas para farmacêuticos. Contato pelo 48-224-8454. Mais vagas para a Grande Florianópolis. Procura-se promotor de vendas, vendedora, auxiliar de serviços gerais e costureiras. Interessados, ligar para o 48-222-9764. Em Navegantes, procura-se estoquista, manobrista e motorista de ambulância. Mais informações pelo 47-342-2220. No norte do estado, em Joinville, vagas para camareira e empregada doméstica. O telefone é o 47-461-0821. Em Jaraguá do Sul, procura-se operador de telemarketing e vendedor externo. Contato pelo 47-275-2864. Atenção, oeste catarinense, vagas para Chapecó. Procura-se empregada doméstica, estofador, técnico em AutoCAD, serralheiro e torneiro mecânico. Contato pelo 49-324-7510. Agora o Vale do Itajaí. Em Itajaí, vagas para professor de idiomas e assistente do departamento pessoal. Contato pelo telefone 47-3045-2222. Ainda em Itajaí, procura-se vendedora, ajudante de despachante e técnico em telefones. Contato pelo 47-348-7600. Em Balneário Camboriú, procura-se auxiliar de limpeza e também camareira. O telefone é o 47-349-4525. Em Blumenau, procura-se portador de necessidades especiais, operador de caixa e ainda vendedor. O contato é pelo 47-326-0596. A Unisul está com as inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro para o ingresso na instituição pela análise do histórico escolar do ensino médio sem vestibular. São mais de 40 cursos distribuídos em 9 campi e unidades de Santa Catarina. Para se inscrever, o candidato deve apresentar histórico escolar, certificado do ensino médio e taxa de inscrição, entre outros documentos. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.unisul.br. Alexandre, esse friozinho fora de época aí vai durar quanto tempo? Hoje eu subi de Japona, acredite se quiser. Amanhã acho que você não vai subir de Japão, não deve durar muito mais não. Hoje à tarde já tem região em que o calor volta. As temperaturas vão subindo gradativamente, retomando o jeito de verão. E o tempo segue estável, sem mudanças. A massa de ar seco continua cobrindo praticamente todo o estado. E, por enquanto, não há aproximação de nenhum outro sistema até o final de semana. Então, a quinta-feira e os próximos dias devem manter a mesma tendência de céu claro, com pouca formação de nuvens. Somente no litoral existe possibilidade de rápidos períodos com chuva de verão. A temperatura sobe no oeste. A máxima para Chapecó é de 29 graus. Atenção motoristas, um acidente agora há pouco deixou a BR-101 interrompida no quilômetro 239, entre o acesso da Praia do Sonho e o posto Maciambu, na região de Palhoça, na Grande Florianópolis. Um caminhão do Rio Grande do Sul que transportava tinta para impressão, produto inflamável, tombou na pista. O produto ficou espalhado na estrada. O motorista do caminhão está preso nas ferragens e a polícia está no local tentando fazer o resgate. Neste momento, o congestionamento na rodovia é de 1 quilômetro dos dois sentidos. O trânsito está sendo desviado na estrada da Praia do Sonho. Ainda não há previsão para que o trânsito seja liberado na região. Um romance iniciado na internet acaba em morte no sul de Santa Catarina. Em Criciúma, a polícia investiga o assassinato de uma comerciante de 44 ou 45 anos. O corpo de Sandra Regina Marcelo Pirola foi encontrado no final da tarde de ontem em um matagal, no bairro Primeira Linha.
O corpo apresentava marcas de agressão. A polícia suspeita que o crime tenha sido praticado por um namorado da vítima. No último mês, a comerciante vinha se encontrando com um rapaz de 20 anos que conheceu através da internet. O carro da vítima foi encontrado durante a madrugada de terça-feira, abandonado em um bairro de Criciúma. Havia marcas de sangue no banco. A polícia descobriu o corpo depois da prisão de 2 menores que confessaram participação no crime. O marido da vítima e a filha, de 18 anos, moram nos Estados Unidos. Sandra Regina morava sozinha no bairro São Francisco e era proprietária de uma revenda de água mineral. A expectativa de uma nova explosão no número de turistas agora para o Carnaval em Santa Catarina traz também uma séria preocupação. O turismo que não é bem-vindo, o que explora sexualmente crianças e adolescentes. E esta preocupação não é para menos. No diagnóstico inédito sobre exploração sexual infanto-juvenil no país, divulgado ontem pelo governo federal, o sul do país, aqui no sul do país, Santa Catarina tem o maior número de municípios que apresentam um problema. Ana Paula, muito bom dia. E esses dados parece que vão resultar numa campanha contra a exploração sexual infanto-juvenil, agora no Carnaval principalmente, né? Justamente porque ela, em uma época em que aumenta o número de turistas, principalmente em cidades como Florianópolis. Quem irá explicar melhor essa ação é o Flávio Agostini, da Santur, diretor de planejamento da Santur. Como será esse trabalho agora com a chegada do Carnaval, intensificado principalmente ao combate desse crime que é a exploração sexual infantil? Bem, é um tema debatido sempre nos nossos encontros e agora o Ministério do Turismo está lançando essa campanha através de folders, através de camisetas, fazendo um trabalho principalmente junto aos funcionários que trabalham nas transportadoras, hotéis, bares, restaurantes similares e taxistas. E é claro que Florianópolis, sendo um dos principais destinos do Brasil, não só durante o Carnaval, é alvo também dessa campanha que começa agora no sábado e foi lançado no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Não apenas Florianópolis tem foco nessa ação, outras cidades aqui de Santa Catarina. Na verdade, esse problema ocorre mais, cerca de 60% desses problemas ocorrem no Sudeste e no Nordeste. Capitais como Recife, Salvador, Fortaleza tem esse crime mais acentuado. E aqui em Santa Catarina, os principais destinos são Florianópolis, Balneário Camboriú, Laguna, no Carnaval, e esse trabalho deve ser intensificado agora, também através das denúncias, tanto na polícia como no Disque Denúncia do Ministério. O Disque Denúncia é o 0800 99 0500. Agora falando um pouquinho sobre esse trabalho desenvolvido aqui em Santa Catarina, porque com a vinda de turistas podem vir também famílias, meninas destinadas a essa prática, esse turismo. É essa a preocupação? É verdade, mas nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe tanto o transporte como hospedagem de menores, se não for acompanhado dos pais ou de responsável, e essa preocupação existe. É claro que nós não temos tantas denúncias, tantos crimes aqui, mas é importante nos preocuparmos, principalmente, como você falou agora, no Carnaval, onde praticamente estamos com a lotação esgotada dos meios de hospedagem. O senhor acredita que aqui em Santa Catarina a consciência seja grande? É verdade, aqui é diferente, no Nordeste a miséria é um pouco maior, vamos dizer assim, a desigualdade é maior e existe a conivência de pais, existe a conivência de funcionários de meio de hospedagem que fazem esse aliciamento. Aqui nós não temos tanto problema, nós temos uma boa parceria com a BH, com o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes Similares, tem essa consciência e aqui realmente o crime não ocorre tanto quanto no Nordeste quanto no Sudeste, próprio São Paulo e Rio de Janeiro também. Apesar então de não haver um indício maior, é preciso então ficar atento, denunciar? É lógico. Hoje o turista estrangeiro, principalmente que usa esse tipo, pratica esse tipo de crime, está mais consciente. Ele hoje, na própria pesquisa que saiu na Isto É, da semana passada, mostra que a principal atração são as belezas naturais, a diversidade cultural, o nosso povo, e hoje nós não temos mais aquela imagem de futebol, carnaval e mulher sendo tão explorada. É um trabalho feito pelo Ministério do Turismo, pela Embratur, em parceria com os estados também, com o Trade. Ok, muito obrigada pela sua participação. Alexandre. $15 gols em 5 jogos na rodada de ontem do Campeonato Catarinense. A média chegou a 3 gols por partida. Ô, Giovani, a média só não foi maior
porque ontem teve o primeiro 0-0 do campeonato. Né? É verdade. Em Itajaí, Marcílio Dias e Criciúma estrearam sem muita inspiração, viu, Alexandre? E inspiração não faltou a outros 3 times. O Lages venceu o primeiro jogo e já é líder do Grupo B. No Grupo A, Atlético de Ibirama passou pelo União de Timbó e o Figueirense aplicou